Disse Jesus: vigiai. Mateus 24:42 está escrito: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabemos sim que Jesus vai voltar, isso é uma realidade absoluta. Os sinais estão aí, todos estão aí para quem quiser ver. E Jesus nos adverte ao seu povo, aos cristãos: vigiai, 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 porque não sabeis em que dia o Senhor voltará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a ordem do Senhor é esta: vigiai. O que é vigiar? De repente pode ter alguém que não saiba o que é vigiar, então vamos ouvir o que é vigiar. No dicionário está escrito: vigiar significa espiar, observar atentamente, espreitar, atentar em, tomar conta de, observar, olhar. Contratou um policial para vigiar a rua, cuidar de maneira atenciosamente. No nosso caso especificamente, está se falando da nossa fé, da nossa vida espiritual. Precisamos estar vigiando dia e noite. Jesus não ia mandar a gente ficar vigiando sem ter motivo. Tem muitos motivos. O Senhor nos alertou. O Senhor deixou os avisos para a gente ter cuidado, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é porque nós estamos nas igrejas, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos crentes que a gente não está sujeito a ser enganado. Observe que Jesus nos advertiu, e a palavra do Senhor é justamente para nós que somos cristãos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e, se possível, enganarão até os próprios escolhidos. A palavra nos revela que existem falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos. Portanto, Jesus tem bastante razão quando ele nos adverte: vigiai, vigiai, vigiai. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Como vigiar? O Senhor nos deixou as armas, os meios, as informações para que a gente pudesse vigiar. Claro que o Senhor não ia dizer vigie, vigie, vigie e sem ter nos orientado. Ele deixou todas as informações necessárias para a gente vigiar. Para que nós não fôssemos enganados, o Senhor deixou escrito diversas passagens que são importantíssimas. Escuta com atenção Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como disse e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que conselho da parte do Senhor, que advertência da parte do Senhor. Nossa regra de fé e prática deve ser as Escrituras Sagradas, especificamente a doutrina dos apóstolos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo também nos chama a atenção. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outrem. Portanto, o Senhor nosso Deus nos mostra claramente, nas advertências que Ele nos passou,
para que a gente não ultrapassasse o que está escrito. O apóstolo Paulo menciona um povo que estava em Bereia. Os judeus que moravam em Bereia, Paulo faz questão de dizer que estes que moravam em Bereia eram mais nobres do que os que moravam em Tessalônica, pois estes de Bereia receberam uma palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso aqui ficou escrito para nossa advertência, para chamar nossa atenção. Os judeus que moravam em Bereia, eles ouviram a palavra com atenção, com alegria, com prazer, mas examinavam segundo as Escrituras todos os dias. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, devemos ouvir sim todos os pregadores, porém devemos examinar se o que está sendo dito está de acordo com as Escrituras. A ordem do Senhor é vigiai, vigiai, vigiai. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele nos chama a atenção. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O ladrão, a gente sabe, ele não avisa. Ele chega no momento que a gente menos espera. Se a gente soubesse que hora o ladrão chegaria, a gente vigiava, a gente ficava preparado, a gente ficava pronto para receber ele com umas boas-vindas. Mas, como a gente não sabe, o Senhor Jesus colocou esta ilustração através do apóstolo Paulo, que ele vem como ladrão de noite. Muitos serão pegos de surpresa na volta do Senhor. É uma pena, é lamentar, mas está escrito que muitos serão pegos de surpresa e ficarão desapontados. Segundo as informações do Senhor Jesus, muitos estão vivendo pensando que são cristãos, achando que são cristãos, pensando que estão servindo ao Senhor, achando que estão servindo ao Senhor, mas por não vigiarem, por não estarem atentos às orientações, aos conselhos, às advertências do Senhor, na volta do Senhor, muitos serão pegos de surpresa. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, observe com carinho o versículo 22, Jesus falando, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observa com carinho essa advertência do Senhor, que é muito sério. O Senhor está dizendo que naquele dia, no dia do encontro, no dia que Ele vem, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar, porque não são. Olha que coisa séria. E o Senhor faz questão de dizer que muitos vão questionar, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, no teu nome eu fiz milagre, Senhor, no teu nome eu expulsei até demônios, Senhor. O conselho do Senhor Jesus é este, vigiai. O Senhor nos dá esse conselho. Por quê? Porque Ele sabe que é necessário. Irmão, irmã, você vigie, vigie, vigie. Escuta o que é que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 37. O que porém vos digo a todos, vigiai. Sim, você que acha que não precisa vigiar. O Senhor está dizendo que Ele está falando para todos. Portanto, a ordem do Senhor, o conselho do Senhor, a advertência do Senhor é esta. O que porém vos digo a todos, vigiai, vigiai. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, ele diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Que advertência séria, que advertência grande da parte do Senhor através do apóstolo Paulo para nós. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele também nos chama a atenção. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Advertência para a igreja. Alguns da igreja podem apostatar, dando ouvido a ensinos de demônio. Que coisa séria. Vigiai, vigiai, vigiai. Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante, Paulo nos chama a atenção. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua fâmea, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Observem, irmãos, observem os que andam segundo o modelo de Paulo. Observem os que imitam aos apóstolos. Observem. O Senhor vem, não temos dúvida, isso é uma realidade. Estamos esperando. Porém, não sabemos quando, não sabemos que dia, não sabemos que hora. Ele até diz que vem como ladrão de noite. Mas o Senhor vem. Nosso dever como cristão é estar vigiando, estar esperando, estar pronto para o nosso encontro com o Senhor. Mateus 24, 24, Jesus disse, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, preste atenção, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Isso é muito sério. Vigiai, observai se as mensagens estão baseadas na cruz de Cristo, se as mensagens falam do sangue de Cristo, se as mensagens falam do Jesus crucificado, que deu sua vida por nós. Isso é muito importante. Escute o que é que Paulo diz. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Devemos estar atentos aos que se prega, ao que se fala, ao que se diz, aos que ensina. Afinal de contas, nossa vida é quem está em jogo. Jesus falou, vigiai, vigiai. Ele falou para todos, vigiai, vigiai, vigiai. Escrevendo para a igreja, o Senhor fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que advertência, olha que revelação da parte do Senhor. O Senhor está falando que nós, que fazemos parte da igreja, até podemos ter pouca força, mas tem uma virtude. Jesus fala para alguns, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você, eu, nós, temos procurado guardar, pôr em prática a palavra do Senhor? Jesus chama a atenção de muitos. Lá em Lucas 6,46 ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Jesus está dizendo, de que adianta a pessoa chamar ele de Senhor, Senhor, e não guardar a sua palavra? João capítulo 12, 47 e 48, Jesus deixou escrito o seguinte, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. É importante a gente saber que Jesus não quer nos pegar de surpresa. Pelo contrário, ele nos adverte, ele nos chama a atenção. Quem chegar diante do Senhor e for pego de surpresa é porque não deu ouvido às advertências do Senhor. Portanto, o Senhor nos revela que quem vai nos julgar é a sua palavra. É a palavra dele que vai nos julgar naquele dia.
1 Timóteo capítulo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha que coisa interessante. Continua perseverando. Você que está vigiando, continua vigiando. Continua firme. Portanto, a advertência do Senhor Jesus é: vigiai, vigiai, vigiai. Todos, sem exceção. Vigiai, vigiai, vigiai. Porque o Senhor vem a qualquer momento, a qualquer hora. Não seja pego de surpresa.